Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao turno final do Poliglota 2021, edição híbrida. A gente vai começar a nossa tarde aqui com o Claudio No Aparecido Ritondale, que vai falar sobre as funções do que e do si, tá bom? Claudio No é brasileiro, nascido em São Paulo, 64 anos, professor de português e italiano, autor de 63 livros, repito, 63 livros, ganhador de prêmios literários, tá? A primeira colocação em um concurso de que participaram 1.700 professores e escritores, tá? Ele é tradutor de inglês, italiano e espanhol, faz revisão e já ministrou cursos pela mentoria do Juliano, Viver de Tradução, e foi palestrante lá em São Paulo, na edição do Poliglota de 2019. Então, seja muito bem-vindo, Claudio No, e estamos ansiosos por ouvi-lo. Peraí, deixa eu... Só um minutinho. Não consegui. Espera um pouquinho. Aí. Deixa eu ver se eu... Vai. Boa tarde a todos. Meu nome é Claudio No. Como ele falou, eu tenho 63 livros. Destes 63, 12 são só sobre problemas do português. E eu fiz vários cursos especializados em cada parte do português. E também sou muito autodidata, né? Então, alguns assuntos eu conheço bem e eu estou dividindo com vocês as funções de duas palavras que são muito versáteis em português, o que e o se. Quando vocês escrevem um substantivo, ele tem um nome, né? Então, ele tem que ser escrito com acento. Isso aí nem sempre os autores até respeitam. Isso é um erro, não colocar o acento. Agora, quando vocês colocam aspas, não. Então, essas são sutilezas da língua. Por isso, algumas funções do que, entre aspas, e o nome dele é que. A palavra chama-se que com acento, né? Então, a primeira função é o substantivo, justamente. Qualquer coisa pode virar substantivo em português, basta você colocar um artigo antes ou algum determinativo. Então, sinto um quê de insatisfação, quer dizer, algo, né? Elisa tem um quê da mãe, alguma coisa parecida. Encontrei 11 quês naqueles textos, ou 11 palavras que, né? Um professor da USP, eu acho que já é aposentado, ele dizia que o que é um demônio, né? Um demoninho, que ele pode funcionar em tudo que é canto, ele dá muito trabalho, né? Então, logo de cara, substantivo interjeição, né? Quando você está ralhando com alguém, está tendo algum espanto, um sentimento de espanto, né? E a interjeição também é tônica, e por isso o que é acentuado. Então, que ela fez isso, quer dizer, quando a mãe do Juliano ralha com ela, fala assim: que, Juliano, você fez isso? Não, então, realmente interjeição e é com acento. Tá? A outra coisa, quem mandar para mim, as pessoas que estão vendo ao vivo ou que verão a gravação, até 15 dias desta palestra, né? Até o dia 22 de novembro, por e-mail, no final, eu vou sortear um livro para quem acertar uma questão. Nestas lâminas de apresentação, eu cometi propositalmente um erro de ortografia. Então, quem apontar corretamente este erro, eu vou depois sortear uma gramática, que eu sou autor de uma gramática, eu vou sortear em edição virtual, vou mandar para vocês, ok? Então, vocês têm que escrever para mim, falando do erro, até o dia 22, né? E a partir do dia 23 eu já sorteio e mando para quem acertar, né? Obviamente, e quem for sorteado. Então, aí, advérbio de intensidade, quando vocês têm algo equivalente a quão ou muito, né? Que bom vê-la, que longe de casa estamos. Então, você vê o que também funciona como advérbio. Pronome adjetivo acompanha o substantivo. O que é na escola elementar, né, até na secundária, muitas vezes os professores só ensinam que o pronome ele vem no lugar do nome, ele substitui o substantivo. Não é verdade isso, isso é um conceito errôneo. O pronome ou ele acompanha ou ele substitui. Quando ele acompanha, ele é um pronome
adjetivo, que é o adjetivo que acompanha o substantivo. Então, que ideia maluca, por exemplo. Então, é um pronome adjetivo, né? Que tem função de adnominal, então ele está acompanhando o substantivo. A ideia não está errado, tá? Eu já só vou adiantar que não é esse, porque mudou pela nova ortografia, não deve ser acentuado graficamente, tá? Que escola frequenta? Então, esse adjetivo tem a ideia de qual, né? Qualificação. Então, você pode substituir por qual? Qual escola frequenta? Não sei nem por qual caminho seguir, nem sei por que caminho seguir. E esse que de Boaço é uma expressão portuguesa. Quer dizer, nós falamos qual que de Boaço? Qual que de Boaço? Quer dizer, não ligue para Boaço nesse sentido, né? É a ideia de qualificação. Então, está do lado ou de uma expressão, formando uma expressão, ou acompanhando o substantivo como se fosse um adjetivo, né? Então, o pronome é um pronome adjetivo. Aqui, do lado direito, você tem pronome substantivo, ele substitui o substantivo, ou seja, é como se existisse um nome, né? O que aconteceu? Um evento aconteceu, por exemplo, ela me disse não sei o que, ela me disse não sei o relato, né? Não sei o relato, o que ela disse, o relato que ela disse, eu não sei. Então, esse que, quando está na última, ele for a última palavra, ele é acentuado tonicamente. É a mesma justificativa das dificuldades que as pessoas têm com os porquês, né? Na realidade, nós não acentuamos o porquê final, nós acentuamos o quê, né? Aí são as palavras separadas, quando é junto é outra coisa. Então, mas aqui, nesse caso, é o que está sendo acentuado, que é a última palavra. Eu não disse não sei o quê. Esse o não é incorreto, tá? É como se fosse um artigo. O Rui Barbosa não gostava desse o. O que você vai falar? Não há erro nisso, entendeu? É uma questão de estilo e tudo mais, mas não sei que também não é incorreto. O mais difícil, mais complexo, como diria o Vicentinho, é o pronome relativo. O pronome relativo é aquele que faz uma relação, é a categoria mais sexual da língua, é o pronome relativo, né? Ele tem várias funções sintáticas, ele se relaciona muito, é muito promíscuo. Então, todo pronome relativo ele faz uma relação entre duas ideias e ele substitui uma palavra anterior, né, um pronome substantivo, ele substitui um termo antecedente. Então, por exemplo, quando eu falo assim, cão que ladra não morde, eu estou pensando em duas estruturas e relacionando-as. O cão ladra, o cão não morde. Então, para eu não falar assim uma linguagem infantil, o cão ladra, o cão morde, o cão não morde, eu junto, cão que ladra não morde, né? Eu estou falando de um cachorro que late, quer dizer, segundo o Milor Fernandes, o cachorro ele não morde só quando ele está latindo. Quando ele para de latir, aí ele... Então, quanto na realidade, aqui é o quê, né, que a gente interessa? Eles exercem funções sintáticas. Então, por exemplo, eu posso substituir aqui o quê pelo antecedente, que é o cão. Então, o cão ladra é o sujeito da oração. Ele pode ser objeto direto. O melhor retrato de cada um é aquilo que escreve, né? Ou que fala, enfim. Então, aqui, esse que, eles podem vir no lugar de aquilo, ou pode ser um substantivo, um pronome, enfim. Aquilo, ele escreve aquilo. Ele, sujeito, escreve, verbo transitivo direto, aquilo, objeto direto. Ele pode ser também objeto indireto, aí o verbo tem que ser transitivo direto, tem que ter uma preposição, então. Esse é o legume de que mais gosto. Então, esse é o legume, eu mais gosto do legume, para não ficar repetindo, então. Esse é o legume de que, não se pode esquecer essa conjunção, essa preposição, desculpa. Que, pronome relativo, então, eu gosto de que objeto indireto. Predicativo, aí é um verbo de ligação, né? Nenhumas vêm aquilo que são. São é um verbo de ligação. Elas são aquilo. Predicativo sujeito. Podem me perguntar se não está errado falar nenhumas. Não está. Não é muito usual, nem falar nem escrever, mas é possível. Umas, algumas, nenhumas daquelas meninas. Como as pessoas não usam, elas acham que está errado. É igual falar bastantes, né? A pessoa não sabe, ela não usa, mas está correto, tá certo? Ela não usa ou diz que está errado, mas não está errado. Tá? Eu fiz de propósito, então não é esse o erro. Complemento nominal é o que completa um substantivo, adjetivo, advérbio que tenha
necessidade de um complemento da ideia. Então, faço tudo de que tenho vontade. Eu tenho vontade de que. Então, complemento nominal. Agente da passiva, ou seja, na voz passiva, a cobra porque fui picado. Eu fui picado pela cobra. Por quê? Então, esse que aí também, o agente da passiva é preposicionado, também está como agente da passiva. Adjunto adverbial. Fui à mesma cidade a que ele tinha ido. Ele tinha ido a Santos. Ele tinha ido à cidade. O verbo ir, ele não é transitivo. Esse adjunto aí é um adjunto adverbial, é uma ideia complementar, mas assim, acessória. Não é importante para o significado do verbo. O importante é só ir, né? Então, aí, no caso, o que está no lugar da cidade. Então, é um adjunto adverbial. Bom, aí nós temos as conjunções, né? E o C, né? Ele pode ser coordenativo, pode ser subordinativo. Quem depois quiser saber qual a diferença entre oração coordenada e oração subordinada, a conjunção se chama coordenativa ou subordinativa e a oração se chama coordenada ou subordinada. Bom, a principal diferença é a seguinte, é sintática, tá? Não é tão semântica, mas é mais sintática que semântica. Você tem, na estrutura da oração coordenativa, sujeito, predicado, sujeito, predicado. Há orações sem sujeito, então, basicamente, predicado, enfim. Mas sujeito, predicado, sujeito, predicado. As duas são independentes, as duas têm os dois completos e se ligam por uma conjunção. Ou por uma vírgula, enfim, por um sinal de pontuação. Isto é coordenada. E a subordinada, não. A subordinada, ela faz parte ou do sujeito ou do predicado, ou ela é o sujeito de uma outra oração, ela está dentro sintaticamente da oração principal. Ela é dependente, ela sintaticamente. Então, essa é a principal diferença. Então, na conjunção, o que pode funcionar como coordenativa em estruturas assim, aditivas, quer dizer, no sentido de E, né? A criança mexe que mexe. Esse é o exemplo mais como o verbo tem que ser o mesmo. Quer dizer, é um reforço. Ela mexe que mexe, como na música da Gal Costa, que ela canta, né? Que é baiana, que mexe e mexe. Quer dizer, na realidade, ela fala mexe e remexe. Né? Mas ela poderia falar muito bem mexe que mexe. Né? Então, esse que, ele funciona como ele. Ele também funciona como oposição adversativa, né? A ideia de oposição. Culpe-os que não a mim. Esta vírgula é obrigatória em português, ela não está errada, antes de adversativos, de oposições. Mas ela é redundante, porque a conjunção já dá conta. Infelizmente, isso foi apontado por um linguista francês, mas ela é regra em português. Então, não dá para tirar assim. Não sei por que os gramáticos justificam isso, mas é regra nas adversárias. Explicativa, ela funciona, a oração coordenativa explicativa, em períodos em que você dá uma ordem. Levante-se, e aí você vai dar a explicação sobre a ordem, que já é tarde. Então, é no sentido de depois, por quê? Essa última, que é uma alternativa, não é muito usada, não é muito falada, talvez em Portugal. Que chova, que faça sol, irei à praia. É no sentido de quer, ou né, alternativa. É muito raro esse uso, mas existe, é encontrado, é documentado. Né? É raro, mas existe. Não é porque é raro que eu não posso usar, entendeu? Às vezes, se eu tiver que perder uma letrinha, porque eu preciso de um espaço num determinado contexto, eu posso fazer esse tipo de coisa. Então, saber as funções, saber o que existe, ter repertório, dá mais condições. No caso de tradutor também, quem traduz poesia, como é o meu caso, vai precisar muito dessas capacitações, né? de conhecer muito todas as funções de determinadas palavras. Né? Essas palavras que se usam muito, que se usa demais. Né? Bom, e aí, nas conjunções subordinativas, ele liga orações subordinadas, né? Ela se chama conjunção subordinativa causal, então ela abre uma oração adverbial causal. Não vou ao cinema, que vai chover. Então, a causa quer dizer por que vai chover. Então, se usa que ou por quê. É muito comum. Inclusive, na língua falada, é muito comum. Concessiva, comia a manga verde que estivesse. Quer dizer, no sentido de embora estivesse verde. Né? Só que aí pode-se alterar o sentido. Né? O que tem essa versatilidade. Condicional. Que fosse eu o escolhido. Então, seria se fosse eu, a pessoa está desejando, né? Uma condição, ou se fosse eu faria um monte de coisa. Então, está sonhando. Então, que fosse eu o escolhido.
Faço votos que seja feliz. É final, quer dizer, a finalidade para que você seja feliz. Eu quero que o objetivo, né, dos votos é para que você seja feliz. Temporal, agora que ia viajar, chove. Quer dizer, no sentido de quando? Agora, nesse momento, quando eu ia sair para viajar, chove. Né? Isso é muito comum acontecer também, tá? A lei de Murphy. Bom, consecutiva. Falou tanto que ficou rouco. Essa frase foi feita de mim para mim. Eu falo bastante, eu já fiquei várias vezes rouco, já perdi a voz várias vezes. Eu falo muito, falo alto. Não tenho muita técnica, não. Mas, enfim, é um exemplo de consecutiva. A consequência é ficar rouco. É que, no sentido de tanto que, né? O tanto aí é um advérbio, então esse que é uma conjunção subordinativa consecutiva. Comparativa ficou maior que eu. Isso é bastante conhecido, né? E integrante é o nome da conjunção que abre orações subordinadas substantivas, que tem aquelas funções, né? Subjetiva, objetiva direta, e aqui, no caso, é uma objetiva direta. Dizem que vai gear, né? Dizem é o verbo, né? O sujeito indeterminado, o verbo dizer, transitivo direto, e que vai gerar o objeto direto. É uma oração, tá vendo? Uma oração dentro da outra, dependente. Ela é o objeto direto da outra. Né? Então, esse que, ele está introduzindo a oração subordinada substantiva. E, no caso, o nome desta função na morfologia é conjunção subordinativa integrante. Bom, agora os mais fáceis. Palavra de realce ou expletiva, que é um termo gramatical, né? Termo técnico da gramática. A gramática também tem seus termos técnicos. Pode ser retirada da oração sem prejuízo do sentido. Na realidade, não é sem total prejuízo, mas algumas nuances se perdem, né? E às vezes você precisa de uma sílaba a mais. Na poesia você põe uma expletiva, né? Quase que cai da escada. O Pelé, quando ia jogar em 1958, quase caiu da escada, aí um outro amparou, contou essa história, então ele não caiu, quase que cai, ele falou, quase que cai. Então, se o Pelé não jogasse, o Brasil não seria campeão a primeira vez, não seria a segunda, a terceira, a quarta vez. Então, realmente, o herói não é o Pelé, quem evitou dele cair da escada. Mas, então, eu poderia dizer, quase cai da escada. Nunca que eu faria isso, nunca eu faria isso. Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Então, está a mais na frase por ênfase, né? Na realidade, não é tão retirar, não é tão ficar sem prejuízo nenhum não, mas assim o sentido, né? E você ganha às vezes uma sílaba, né? Num verso, por exemplo, se você esticar um verso, você pode pôr um expletivo. É um recurso. Preposição. O que não é sempre conjunção ou pronome. Ele pode ser, como vimos, outras tantas funções. Ao todo, foram mapeadas 27 funções. Né? E, no caso, primeiro que tudo, é preciso ver se temos dinheiro para viajar. Então, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, né? Primeiro de tudo. Os portugueses que costumam falar assim. Então, primeiro de tudo. Então, assim, na realidade, é muito da língua oral, mas não é incorreto. É usual e está documentado. Ok? Então, com relação ao quê? Nós já vimos as 27 aí englobadas, né? Englobadas em alguns grupos, né? Agora aqui, começando também pelo ser, que é substantivo. Então, não é correto falar si, né? Porque em português, até em Portugal, o e vira i, né? Mas, assim, o nome é a mesma coisa. O nome teria que ter o acento. Se você tirar as aspas. Aqui, na verdade, é o segundo erro, porque não precisava dessas aspas aqui, né? Eu coloquei porque no que é mais comum você já ver, no C nem tanto. Mas, enfim, por isso. Mas não é esse o erro a que eu me refiro. Há um outro erro que aquele é erro mesmo. Né? Isso aqui é um exagero, colocar essas aspas aí. Mas, assim, o que é um substantivo? É aquele ser que denomina alguma coisa e ele vem determinado por um artigo, ou por um pronome adjetivo, ou por um adjetivo, ou por um numeral, né? São termos que ajudam. Então, o ser é uma palavra muito interessante. Nenhum ser apareceu no parágrafo. Pode ser assim, a ideia de
ele não falou nenhum C, quer dizer, não deu nenhuma condição, né? Então, nesse sentido. Então, substantivo, a primeira. Não é tão comum, mas é possível, igual o quê? Ela também pode ser conjunção subordinativa, também pode ligar orações subordinadas. Então, no caso, quando ela é integrante, é absolutamente comum ouvir e ler orações subordinadas substantivas, objetivo direto. Então, assim, não sei, geralmente com o verbo saber, né? Quem sabe, sabe algo. As orações subordinadas substantivas, a dica que alguns professores de cursinho dão é você pode substituí-la por isto, né? Não sei isto, então, não sei isto. Isto eu não sei, não sei. É eu sujeito, né? Eu sei ou eu não sei isto. Então, essa oração objetiva direta, ela é iniciada pelo ser. Então, normalmente fala que no positivo é quem e no negativo é o ser, né? Quando está em dúvida também. Condicional. Se você for a Criciúma, avise-me. É um dos usos mais conhecidos, né? Até tem uma música que traduziram das notas musicais de uma música cantada em inglês no filme No Vista Rebelde, né? Que era falava do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E o Si, modernamente, o Mário de Andrade usava esse ser, né? Condicional, ele escrevia Si. Então, na música, o Si indica condição, mas não é o Si que indica condição, é o C, né? Mas, enfim, para os modernistas, o Mário de Andrade queria transformar e escrever Si. Né? Essa conjunção condicional. A causal, ela equivale a um já que, né? Se é que você gosta dela, por que não a procura? Quer dizer, não é uma condição, é uma causa. Já que você gosta, quer dizer, por que você gosta dela? Quer dizer, o motivo, se você, a causa é essa, porque senão a procura. O C, né, nessas orações adverbiais, ele sempre vai ter uma pontinha, um que, né, como se diz, de condicional, tá? Mas as gramáticas também incluem em outras categorias. Concessiva, você tem um obstáculo e você rompe esse obstáculo, apesar dele, você rompe. Isso é uma concessão. Você faz uma concessão concessiva. Se bem ferido estivesse, ainda queria lutar. Ou seja, embora ele estivesse muito ferido, ele ainda lutaria. Então, ele ultrapassa o obstáculo. E a comparativa são dois termos, né? Se o estilo bem reflete o homem, também o idioma é o espelho da cultura de um povo. Então, assim, assim como, né? São duas. Isso aqui é muito usado, eu já vi muito em explanações teóricas de economistas, em dissertações e tudo mais, esse tipo de comparativo com o ser. Bom, palavra expletiva também é o uso bem conhecido, muito utilizado na língua oral. Pode ser retirada, não sem total prejuízo, mas não impede que nós entendamos a ideia, de jeito nenhum. Passaram-se anos e ela não voltou. Os anos não passam, não se passam, eles passam. Não passam assim mesmo, eles passam. Então, passaram-se anos é uma forma expletiva. No homem gasto, vão-se as ilusões. Elas não vão, vai-se embora. As pessoas usam muito isso, né? É expletivo, quer dizer, é mais. Quando perguntei a ele se ele gostava de Cristina, respondeu: se gosto, se gosta. Esse C tem um aspecto também de intensidade, né? Então, não precisaria dizer se gosta. Gosto. Quer dizer, já a forma exclamativa e interjetiva já é bem reforçada, mas você pode falar se gosta. E em Portugal se usa muito. Bom, agora um dos usos mais complexos do C, curiosamente, né? Não é nem do que é do C, é um uso especial, uma oração reduzida de infinitivo, e que é usada com um verbo que indica causa ou um verbo que tem a ver com alguma sensação, algum sentimento, enfim. O que tem de especial nesse C é que, curiosamente, ele exerce duas funções sintáticas. Isso é uma coisa bem, vamos dizer assim, elaborada, né? Do português, inclusive. Isabela deixou-se estar à janela por várias horas. Esse C,
ele funciona. Vejam que tem um infinitivo depois, está como objeto direto do primeiro verbo, ela deixou a si mesma, certo? E como sujeito do verbo no infinitivo. Quando fala sujeito e verbo no infinitivo. É um uso especial. Então, na oração reduzida, deixou-se ela mesma estar à janela por várias horas. Então, deixou a si mesma, ela mesma estar por várias horas. Então, o ser ele funciona tanto como objeto direto do verbo anterior, como sujeito do verbo que vem posteriormente. Em sonho, Leni viu-se entrar no céu. Viu a si mesmo quando ele estava entrando no céu. Né? Teve essa sensação, né? Por isso que é no sentido sensitivo. Bom, vamos para frente. Opa, deu um chabu aqui, peraí, um pouquinho. Aí. Essas funções agora são as mais batidas, massacradas, e ninguém entende muito bem nas escolas elementares até secundárias, no chamado ensino. Hoje é ensino básico e ensino médio, né? Ensino fundamental e ensino médio. Objeto direto com verbo transitivo direto. Então, aí, no caso, é um pronome reflexivo. Né? O menino feriu-se com canivete. Ele feriu a si mesmo. Então, o objeto direto é o ser. O médico trancou-se na sala. Trancou a si mesmo. Então, o ser é o objeto direto do verbo. Índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui é uma das coisas que mais incomoda as pessoas. Né? O verbo não pode ter objeto direto, quer dizer, não é transitivo direto. Então, vocês têm que pensar que pode ser um verbo de ligação, um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo ou usado de maneira intransitiva. Então, por exemplo, não se é ministro, está-se ministro. Então, esse ser e esse ser, por exemplo, eles são maneiras de dizer que alguém não é ministro, alguém está ministro. Então, não dá para determinar quem é o sujeito. Então, é uma maneira mais erudita e mais elaborada e sintética, né? De dizer que o sujeito é indeterminado. Né? Precisa-se de empregados. O verbo transitivo indireto. Precisa-se de... Vocês não vão colocar no plural. Porque o verbo não vai concordar, ele concordaria com o sujeito, mas isso aqui é objeto indireto. Precisa-se de empregados. Não tem sujeito indeterminado, e a indeterminação ela é feita em português de duas maneiras, ou com a terceira pessoa do plural, num contexto em que você não saiba determinar o sujeito e ele não é inexistente. Então, dizem que roubaram a minha carteira, eu não sei quem roubou. Ou na terceira pessoa do singular, com esse pronome, com esse índice de indeterminação do sujeito. É uma palavra que se usa como índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem nesta cidade. Quer dizer, alguém vive, não tem a ideia de quem seja. Né? Viver pode ser transitivo, mas aqui está sendo usado de maneira intransitiva. Ama-se muito aqui, também usado de maneira intransitiva. Objeto indireto com verbo transitivo indireto ou com verbo transitivo direto e indireto. Quer dizer, tem um indireto no meio, tem que ter uma preposição no uso sem o ser. Mãe e filha querem-se muito. Aqui não é querer no sentido de desejar, mas querer no sentido de prezar. Né? Eu quero ao professor, eu quero nesse sentido de não ter desejo físico, mas de você gostar, prezar. Então, querem-se muito aqui é um pronome recíproco, né? Na verdade, é uma quer a outra quer a uma. Né? Então, mãe e filha querem-se muito. E Manuel sempre se pergunta isso. Então, aqui é um objeto direto. Quer dizer, ela quer assim, a outra, né? E aqui, no caso, sempre se pergunta. Pergunta isso, objeto direto, objeto indireto. Pergunta a si mesmo. Quer a sua mãe, a sua filha, reciprocamente. Né? E aqui, Manuel sempre pergunta isso, objeto direto e objeto indireto, a si mesmo. Uma preposição ao próprio Manuel. Ok? Então, o objeto indireto também funciona. E o pronome apassivador, na voz passiva sintética, é uma das coisas também que todo mundo erra em concurso, né? Verbo transitivo direto, sujeito paciente, ou seja, ele sofre ação, mas não aparece o agente da passiva, geralmente. Aluga-se esta fazenda. É o sujeito, é fazenda. Então, como ele está no singular,
você tem que colocar o verbo singular, porque é a regra no mundo de concordância verbal. O sujeito concorda com o verbo, né, em número, né, e principalmente a questão do número que conta, né? Esta fazenda aluga-se. É lógico, se tiver pronome pessoal, alguma coisa assim, você vai concordar a pessoa também, né? E dependendo do caso, se você tiver um predicativo, aí vai concordar o gênero também, mas geralmente é pessoa e o número. Então, aqui no caso, singular, singular. Essa fazenda, ela não está se alugando sozinha. Essa fazenda é alugada por alguém. O agente passivo não interessa. Mas não se pode, por exemplo, no plural, você tem que colocar plural. Vendem-se apartamentos. Apartamentos são vendidos, não é vender-se apartamentos. Isso não existe. Você não está indeterminando. Coincidentemente, o agente não está sendo dito, mas aqui tem sujeito. Então, o sujeito paciente. Então, cuidado que isso daqui causa muito problema na interpretação gramatical, dizendo que é pronome apassivador, e deve haver... Eu peguei dissertação de doutorado outro dia, para rever, de um advogado, né? Que advogado normalmente tem que escrever muito bem. Na USP, por exemplo, a mesma pontuação de letras e direito, a da redação é a mesma, 200 pontos. Sempre no vestibular. Então, erra-se muito isso. Um advogado que está fazendo uma tese, né? Não é dissertação, uma tese de doutorado, e ele errou isso aqui. Então, tomem muito cuidado. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Bom, aí vocês têm alguns verbos que são pronominais, ou seja, eles já nasceram na estrutura da língua com o pronome ser grudado neles. Há dois casos bem interessantes que vocês podem explorar semanticamente para criar coisas, né? Determinados tipos de contexto. Verbo pronominal, né? Jussara se arrependeu do que fez. Então, arrepender-se. Você não pode tirar esse se daí. Não pode isso. Jussara arrependeu. Não. Eu vejo pessoas falarem isso, mas está errado, né? Ele se queixou do juiz. Não é do queixou do juiz. E aqui é transitivo indireto. Ele se queixou, o verbo é queixar-se, né? Ok? Então, ele já nasce com isso. Um erro crasso que as pessoas cometem é tirar o C do verbo suicidar-se. Isso está numa canção de um compositor moderno, eu não vou dizer o nome, mas ele fala assim, outras vezes suicido. Não, outras vezes me suicido. Porque o verbo, eu me queixo, eu me mato, o verbo é pronominal. Ele nasceu pronominal. O problema é que sui, em latim, significava ser, assim mesmo. Só que nós perdemos a noção, porque nós usamos sui para todas as pessoas. Eu me suicido. Eu não estou falando que eu vou fazer isso, mas é o exemplo. Tu te suicidas, ele se suicida. Se fosse essa lógica que as pessoas... Então, teria que ser... Se dar em latim é matar. Então, como homicídio, né? A morte do homem, homicídio, né? Parricídio, morte do pai, enfim, no sentido de matar. Então, assim, eu mato, matar, né? No sentido de matar. Eu mato a mim mesmo, ele se mata. Então, ele se suicida, não ele suicida, como as pessoas falam. Está errado isso. Está errado, é errado. No português, não existe essa história, licença poética. Não, é erro. Erro é erro. Você desviou do caminho de Santos, você errou a estrada. Não tem, eu fiz uma licença poética. Só que essa licença poética sai caro. Gasolina, tempo, paciência, entendeu? Se você pegar para ir para Santos, você pegar Anchieta Imigrantes, tudo bem, são opções. Agora, se você pegar a Castelo Branco, você não vai parar em Santos. Não adianta aqui de São Paulo. Não dá, você errou, meu filho. Então, essa história aqui não pode apontar erro. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. Você tem que construir a partir dos erros. Está errado. Então, porque tem uma lógica. Então, se você for seguir a lógica popular, né, ignorante, eu me suicido. Não poderia falar eu suicido, né? Então, eu me suicido. Então, esse sui, ele ficou grudado no verbo, mas como nós perdemos
acrescentou-se na história da língua, na evolução das palavras, o C, suicidar-se. Então, é um erro crasso não colocar o C. Eu já vi isso na televisão, já vi isso nessa música popular, já vi um monte de gente falando bobagem, falando isso. Ah, ele suicidou. Não, ele suicidou-se, ou ele se suicidou. Tá? Então, é um erro, isso vocês vejam. E um sujeito, quando ele não é o agente efetivo, uma ação involuntária, é um pronome reflexivo, mas não está sendo usado reflexivamente. Isso é um uso especial muito interessante. Feriu-se nos espinhos. Quer dizer, ele não se feriu ele mesmo, foi o agente que feriu ele, foi ferido, mas você não pode tirar o pronome. Você não pode falar assim, a menina feriu nos espinhos. Feriu quem? Feriu a si mesma? Então, feriu-se. Mas ela não se feriu, foi involuntário. Ela se perdeu, ela não quis se perder. Foi involuntário, mas tem que colocar o pronome. Então, esse uso é um uso interessante, especial. Então, por isso que foi esse meu bate-papo com vocês, foi para mostrar alguns recursos dessas palavrinhas, né? Que são muito versáteis. O C tem 15 funções e o Q tem 27. Então, vocês podem aí agora falar o que vocês quiserem, podem me xingar, não tem problema. Agora, se descobriram o erro proposital de ortografia, se não descobriram, vocês vão rever o vídeo, vão olhar lá direitinho, e vocês têm até o dia 22 para escrever para mim, para concorrer a uma gramática. Agora, eu tenho alguns minutos aí, o Robson já está me acenando aí. Acabou a minha fala. Outras funções até existem, mas essas são as mais importantes, né? Dá para criar algumas coisas aí? Dá, tal, mas eu tenho a impressão que eu esgotei, sim. Não sei se existem outras, não. Mas, enfim. Pode ser assim, por exemplo, como falo em substantivo, substantivo exerce várias funções, então eu poderia esmiuçar, né? Mas, basicamente, é isso. Eu misturei também morfologia com sintaxe, né? Quem está aí, quem é gramático, está vendo aí, vai me criticar por isso, mas é uma maneira de ver recursos, né? Sem entrar muito em gramatiquês. Quem quiser aprofundar, porque tem um livro muito interessante, né? Depois eu indico também. Fale, gente. Robson, o que você tem aí de anseios populares aí? Vamos ver o que a galera colocou aqui no chat aqui, e também o pessoal está aberto agora para perguntas e respostas, tá? Sim. Aí o Paulo, que eu acho que ele, inclusive, é a literatura que é apreciada do seu trabalho, colocou, né? Porque eu falei que você tinha escrito 63 livros, aí ele falou que é para combinar com a idade. Continuo escrevendo, Claudionor, pois eu continuo comprando. Eu tenho 64 anos de idade, provavelmente vai sair até o final do ano mais um. Então, seria mais ou menos um por idade que eu concordo. De fato, é coincidência. Paulo ainda comentou aqui, a palavra bastante, entre aspas, tem uma regra bem complicada, nem vem. O comentário aqui do Paulo. Alguém quer fazer perguntas, pessoal? A Lia... Não é nada complicado. Eu vou dizer para vocês o seguinte: se um professor de matemática ele chegou numa sala de aula e um aluno que era mediano ele entrou atrasado, ele não pôde entrar porque as regras da escola não permitiam entrar, né, interrompendo a aula. Então, na segunda aula não era mais aula de matemática, o professor deixou um exercício para alunos e falou assim: esse exercício aí é muito difícil, eu vou fazer, vocês não vão fazer, ok? E o menino, que não falava muito com ninguém, ele anotou tudo lá, ele achava que tudo que estava na lousa para fazer. Ele não recebeu essa instrução. E aí ele foi para casa e fez o exercício, e era um aluno mediano. Aí o professor se espantou. Como você fez? É porque ele não recebeu o estímulo contrário. Então, quando você fala, é complicado, você já botou obstáculo. Não tem nada de complicado, é a sua língua. Você fala, eu falo desde 60 anos, você fala desde 40, sei lá. Não tem nada de complicado. Bastante. Quando ele está como adjetivo, é simples. Ele concorda com o substantivo, a regra número 1 de concordância nominal. Substantivo concorda com o adjetivo, com os seus determinantes em gênero e número. Então, bastante feliz, bastantes felizes. Não. Está certo isso? Está errado. Por quê? Eu dei o exemplo errado, hein? A Lia está aí me ouvindo. Feliz é adjetivo, e é o que está falando com ele, é um advérbio, então não é. Então, Agora que eu quero que vocês façam. Fez tarefas suficientes, fez bastantes tarefas.
Muitas tarefas. É Ó, fácil. Muitas tarefas, bastantes tarefas. Substantivo, adjetivo. Ei, ó, o João abriu o microfone aqui. João, quer fazer pergunta? Pode falar, João. Bom, enquanto o João se prepara, tem um comentário da problema. Jennifer aqui. A Faça Jennifer, você uma pergunta aí, Robson. Você que está aí. ó, a Jennifer Araújo, ela disse que não chegou no início da palestra, mas gostaria de saber se você tem alguma indicação de material extra sobre o assunto. Tenho. Então, o livro sobre o quê? José Pereira Martins, da Edições de Ouro, chama As 27 Funções da Palavra Que. Eu vou indicar depois, para quem me mandar e-mail e tal, eu vou indicar. Ele, além de falar desses exemplos, como eu mostrei alguma coisa, ele dá exercícios e também pega desde a origem do latim, né? E mostra um quadro das funções morfológicas, funções sintáticas, e ele aprofunda, né? É um livro da Edições de Ouro. Cuidado quando vocês comprarem livros da Edições de Ouro, porque eles costumam despencar, porque eles são só colados, né? Então, cuidado, porque eles estragam facilmente. É um livro de 100 e tantas páginas, então existe um aprofundamento, sim, e ele dá nomes aqui de estudiosos. É até bom, eu vejo a bibliografia no final sempre, porque a gente sempre vê referências. Joaquim Matoso Cama, Cândido de Oliveira, são os grandes nomes que vocês têm que conhecer, né? Mais alguém? A Lia. Ó, tem um comentário aqui do Marcelo Pena. Acho uma palestra com interessante conteúdo. Ele está aqui te agradecendo, Marcelo. A Lia quer fazer algum comentário? A Lia. Temos aqui a Clara também. Oi, quero então. Quem fala? Lia Bittencourt? Como Oi, vai? tudo bom, Claudionor? Somos Bacana, colegas aí. Inclusive, eu vou lançar uma gramática e pedir para ela fazer o prefácio. Ela vai fazer para mim. Vamos ver. Que maneiro. Fiquei muito honrada. Somos cúmplices. É isso aí, somos parceiros no crime. Hein, Claudionor, me fala uma coisa. O coração se acelera ou o coração acelera? O coração, ele não poderia, o órgão coração, certo? Pela medicina, ele não tem condição voluntária, entendeu? Você não comanda também o coração, ele é involuntário. Então, agora, ele é revestido de músculos e ele é contraditório, porque o músculo estriado, ele ele é passível de controle, mas o coração não, você não pode controlar seu coração. Então, teoricamente, pelo conceito do órgão coração, ele se acelera, ele define, digamos, o movimento, ele reage aos movimentos sem que você interfira, tá? Então, pela definição biológica, isso faz sentido, tá? Faz sentido. Ele faz um aceleramento dele mesmo. Então, aí, no caso, é reflexivo, sim. Então, o pronome cabe. Não é que ele acelera, ele digamos assim, você acelera o veículo, mas você não pode acelerar seu coração propositalmente, entendeu? Tem que ter um estímulo. Ele reage, sozinho ou não, né? É óbvio que isso daí é uma definição bem escolar, e os médicos podem até dizer que você consegue sim, mas pela definição básica, ele teria autonomia sim, e é um dos pontos porque ele não deveria ser assim pela Constituição, mas ele é uma exceção. Então, assim, evidentemente, para conhecer a gramática, você precisa conhecer a essência da definição das coisas, né? Inclusive, para ser tradutor, você precisa disso também. Então, se você escrever uma coisa assim, fora você recebe gozação de monte, né? Como você é tradutora também, outro dia me mandaram aí uma inconsistência por conta disso, né? Eu troquei alguma coisa, o cara deu risada, entendeu? Então, assim, você precisa... E é na área médica. Eu traduzo muita coisa na área médica. Então, você precisa pesquisar, né? A essência, né? De onde surgiu aquilo lá, entendeu? Bom, mais alguém, pessoal? Temos aqui alguns elogios aqui. A Emily gostou muito, excelente palestra. A Anitta de Marco também gostou bastante. Então, já que não temos mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui. Tá bom, olha, pessoal? Foi pontualíssimo, viu? Obrigado. Então, gente, olha, fica aí a dica.
Uma das lâminas contém um erro ortográfico, tá? E vocês devem me mandar até o dia 22 e eu vou sortear quem acertar, né? Eu vou sortear uma gramática. Já deixa o contato aí. Tá, o contato está aqui, ó, ritondalibr@hotmail.com. É o meu sobrenome, mas BR, né? @hotmail.com está aqui na última lâmina. Tá bom? Um abraço para vocês, então. A gente se vê daqui. Boa tarde. Eu vou continuar as minhas traduções aqui. Duas palestras que vão acontecer simultaneamente. Aliás, 4 palestras, né? E o nosso encerramento vai ser logo mais às 5 horas. Então, a gente aguarda todo mundo para as próximas palestras. Um abraço para todos. Aí, um abraço para você também. Tudo bom aí? Então é isso, pessoal. Então, até daqui a pouquinho. Tchau, gente. Tchau.